Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, parte 1, Processo de Conhecimento, Procedimento Comum, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, Processo de Conhecimento. O processo de conhecimento é aquele que se destina, como visto, a permitir ao Estado juiz que profira uma decisão certificando a existência ou inexistência do direito substancial afirmado pelo demandante, conferindo certeza à relação jurídica. Fases do procedimento. Nesse período, estudaremos o processo de conhecimento, sob a ótica do procedimento comum, que é regulamentado pelo Código de Processo Civil de forma exaustiva, por possuir aplicação subsidiária. Ou seja, sempre que a lei não prevê um procedimento especial para a tutela de determinada situação jurídica, será cabível o procedimento ordinário. Ao lado do procedimento ordinário, existem os procedimentos especiais, que serão estudados no próximo período. O procedimento ordinário divide-se nas seguintes fases: fase postulatória, saneamento, a fase instrutória e a fase decisória. Passaremos o estudo dos seguintes atos. Fase postulatória contém a petição inicial, o deferimento da petição inicial, a emenda ou o indeferimento da petição inicial, a citação do réu, a audiência prévia de mediação ou conciliação, a resposta do réu ou a sua ausência, que é a revelia. Fase do saneamento, providências preliminares, réplica do autor, especificação de provas, o julgamento conforme o estado do processo. Fase instrutória, produção de provas, requisição / deferimento e a produção de provas em si, e a audiência de instrução e julgamento, se necessária, a produção de provas orais. E a fase decisória, que é, em regra, o deferimento por sentença. Antes disso, porém, veremos como se dá a formação do processo, as causas em que este processo será suspenso e a sua extinção. Aqui um pequeno adendo. Nós vamos tratar de forma superficial. No nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, nós fizemos um apanhado mais detido a respeito dessa temática. No CPC de 73, a formação do processo de conhecimento era regulamentada pelos artigos 262 a 264. No novo Código de Processo Civil, o título 1º do livro 6º, que trata da formação do processo, é composto apenas pelo artigo 312. Trata-se de regra que consagra o princípio da demanda. O processo nasce com a propositura da demanda, decorrência lógica da inércia da jurisdição. Ali tem a nota de rodapé de número 27, a nota de rodapé de número 28. Eu vou me furtar de fazer referência a cada uma delas. A parte interessada, o ouvinte que esteja interessado, basta que quando a tela abaixe, que veja na nota de rodapé, quando aparecer a nota de rodapé correspondente,
nesse caso a 27 e a de número 28, que vejam lá o que a nota de rodapé indica. Nós só vamos efetuar a leitura do que for as referências bibliográficas que constarem, portanto, de citação direta no texto, tá certo? Isso para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso. Bom, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, o exercício da função jurisdicional por parte do Estado pressupõe provocação da parte, o que se materializa por meio da distribuição da petição inicial, que é o instrumento da demanda. Frise-se que a regularidade formal da demanda é um pressuposto de existência do processo. Após o ato inicial, no entanto, o processo não depende de provocação da parte para avançar ao resultado final. Tal afirmação decorre da visão publicista do processo, entendido como um instrumento de exercício de um poder do Estado. Uma vez iniciado o processo, o seu desfecho não interessa apenas à parte, mas também ao Estado, que exerce com monopólio a função jurisdicional. Daí afirmar a lei que, iniciado o processo, o seu desenvolvimento se dá por impulso oficial, ou seja, por atuação ex officio. É importante perceber que o processo existe desde o protocolo da petição inicial, ou seja, mesmo antes da citação do réu. Não confundir, portanto, a necessidade de citação do réu, integrando a relação jurídica processual, sendo a citação considerada por muitos pressuposto processual de validade, com a existência do processo. Tanto o processo existe que ele pode vir a ser extinto, com ou sem resolução do mérito, respectivamente, com as hipóteses do julgamento liminar de improcedência e o indeferimento da petição inicial, mesmo antes da citação do réu. Ocorre que, da propositura da demanda, quando se dá a formação do processo, até a citação do réu, a relação jurídica processual existente somente envolve o demandante e o Estado juiz, o que vem a ser chamado de configuração linear pela doutrina. Com a citação do réu, a relação jurídica processual passa a ser angularizada, também chamada de configuração triangular. Aqui estão as notas de rodapés que nós fizemos referência ainda há pouco. E aí, portanto, o ouvinte interessado pode dar pausa no vídeo e efetuar a leitura de cada uma delas com maior vagar. Tá certo? Bom, vamos continuar a análise da leitura. Quanto ao ponto, insta a destacar que a relação jurídica processual, uma das acepções da moderna compreensão do processo como uma entidade complexa, ao lado do procedimento, forma-se de modo gradual, definindo-se em diferentes momentos. Aí uma referência direta, entre aspas, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Aspas. Primeiro momento, a propositura da ação vincula autor e juiz à relação processual por meio do exercício do direito de ação. Segundo momento, a citação amplia a relação e nela integra o réu para assegurar-lhe o exercício do direito de defesa. E um terceiro momento, completa a relação assegurado ao Estado estará o exercício pleno, completa a relação assegurado ao Estado estará o exercício pleno do poder jurisdicional. Registre-se, quanto ao ponto, posição em sentido contrário de Luiz Rodrigues Vâmbia e Eduardo Talamini. Vamos efetuar a leitura de uma referência bibliográfica que está na tela aqui para os senhores. A obra de Luiz Rodrigues Vâmbia e Eduardo Talamini. A formação da relação processual se dá em duas etapas distintas. A primeira delas é a propositura da ação. Proposta a ação pelo autor, tem-se como iniciada a formação da relação jurídica processual. Nesse momento, entretanto, ela é ainda linear, artigo 263 do CPC. A segunda etapa, em que efetivamente se completa a relação jurídica processual, ocorre com a citação do réu. Antes deste segundo momento, a relação processual não está formada, não está triangularizada, não está, portanto, completa, nos termos do entendimento antes exposto, e majoritariamente aceito pela doutrina. É perfeitamente possível afirmar-se que, antes deste segundo momento, citação do réu, não há processo em sua plenitude. O processo só está completo depois da citação do réu. Tanto é assim que a citação tem sido considerada, pela grande maioria dos processualistas, apesar da letra do artigo 214 caput, como pressuposto processual de existência
do processo. No mesmo sentido, pela inexistência de processo antes da citação, e aí uma nova referência direta feita aí no nosso texto, a referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, obra de Teresa Arruda Alvim Vâmbia, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Melo. Com o protocolo da petição inicial, em que o autor faz um pedido perante o Poder Judiciário, considera-se iniciado o processo de formação da relação jurídica processual que se estabelece neste momento entre autor e juiz. Por isso é que se deve considerar que ainda não há propriamente processo. Só com a triangularização desta relação é que se pode dar ao fenômeno que se enxerga no mundo dos fatos a qualificação jurídica de processo. O sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil em relação à formação do processo é mais simples que aquele constante do Código de Processo Civil de 73, onde se falava em despacho ou distribuição da petição inicial, distinguindo os casos em que houvesse apenas um ou mais de um juízo em tese competente. E aí, duas novas referências bibliográficas, citações diretas, cuja referência estão na telas aí para os senhores. Aspas. Evidentemente, o novo CPC simplifica a questão, fixando um único momento como sendo o marco temporal a partir do qual se considera efetivamente proposta a ação e, portanto, estabilizada a competência de determinado juízo. Simplificação leva à agilidade e uma maior fluidez do procedimento. Outra referência, entre aspas, uma vez proposta a ação, esta já produz efeitos em relação ao autor, sendo certo que os efeitos previstos no artigo 219, induzir litispendência, tornar prevento o juízo e litigiosa a coisa e constituir o devedor in mora, só se produzem para o réu depois que este é validamente citado. Próximo tópico, a suspensão do processo. Trata-se da paralisação do andamento do processo nas hipóteses taxativamente previstas em lei, quando não serão praticados atos processuais, salvo aqueles urgentes. Nova referência bibliográfica, por citação direta, que será indicado por nota de rodapé na próxima tela a indicação bibliográfica. Aspas. A suspensão do processo é, a rigor e como regra, uma situação absolutamente indesejada. O que o autor quer, quando propõe a ação, é que o curso do processo, pelo procedimento que ao tipo de questão seja destinado pela lei, não sofra interrupções ou crises, mas que caminhe em direção ao alcance de sua finalidade, que é a sentença de mérito. Essa referência está com a indicação bibliográfica na tela aí para os senhores. Uma outra referência, uma outra citação direta está aí, indicação para os senhores, será efetuada a leitura nesse momento, entre aspas. É preciso ter sempre claro que a suspensão do processo é uma situação provisória e temporária, durante a qual o processo não deixa de existir, ficando apenas em estado latente. Prazos de suspensão. Referência bibliográfica, citação direta, indicação na tela aí para os senhores. Apenas os incisos 2º, convenção das partes, 6 meses, e 5º, definição de questão em outro processo, prova pendente em outro processo, 1 ano, possuem prazos definidos. Nos demais casos, as circunstâncias irão definir a extensão da suspensão. Primeiro lugar, inciso 1º, morte e incapacidade das partes, do representante legal ou do procurador. Inciso 2º, arguição de impedimento ou suspeição, até o julgamento da arguição ou o requerimento de tutela provisória que casse o efeito suspensivo concedido ao incidente. Inciso 3º, instauração de incidente de demandas repetitivas, até o julgamento do incidente. Inciso 4º, força maior, até o desaparecimento da força maior. No caso de fatos de competência do Tribunal Marítimo, a suspensão deverá perdurar enquanto também perdurar a análise da questão por aquele órgão. Nas hipóteses que têm prazo definido contidos no parágrafo 3º e 4º, findos os prazos máximos de suspensão, o juiz determinará a retomada do curso do processo. Uma próxima referência bibliográfica, cuja indicação aparecerá na tela aí para os senhores. Nem as partes, nem o juiz, nem o Ministério Público podem praticar atos processuais durante a suspensão do processo,
salvo se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para as partes ou para o processo, quando o juiz, fundamentadamente, poderá determinar a realização do ato. Porém, nos casos de impedimento e suspeição, justamente em razão da suspeita que paira sobre o juiz, as medidas urgentes deverão ser requeridas ao substituto legal do juiz supostamente impedido ou suspeito. Agora, uma referência jurisprudencial cuja o suporte jurisprudencial consta indicado aí para os senhores. Deve incidir a norma prevista no atual artigo 314 do CPC, onde se proíbe expressamente a prática de qualquer ato processual, salvo aqueles destinados a evitar dano irreparável, o que não é o caso, porquanto não demonstrado pelo exequente a urgência da medida extrema de indisponibilidade de bens. Agravo regimental no recurso especial 1.408.101. Outra referência jurisprudencial. Durante a suspensão do processo, não é possível a prática de ato processual, salvo aqueles urgentes, a fim de evitar dano irreparável. CPC, artigo 314. Assim, a publicação de sentença, no período em que o processo estava suspenso, considera-se feita no primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão. Embargos de declaração no recurso especial 1.236.276 de Minas Gerais. Próxima referência jurisprudencial. Suspenso o crédito tributário pelo parcelamento, fica suspenso também o processo de execução fiscal. Tal fato, em regra, impede a substituição ou o reforço da penhora nos termos do artigo 314 do CPC. Recurso especial 1.318.188, Paraná. Próxima referência jurisprudencial. Havendo prejudicialidade externa, pode o juiz determinar o sobrestamento do feito civil até que seja julgada a questão prejudicial no processo penal. A suspensão do processo civil não é obrigatória, mas constitui mera faculdade ao juiz. Havendo possibilidade de decisões conflitantes no processo civil e no penal, é conveniente que o juiz sobreste o andamento do processo civil até o trânsito em julgado da sentença criminal, decidindo a questão prejudicial. É exemplo de prejudicial externa a ação penal por crime de falsidade material, cujo julgamento deve influir na decisão sobre a ação de anulação de contrato por falsidade de assinatura. Essa não é uma referência jurisprudencial, como eu havia dito, é uma indicação bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Próxima referência bibliográfica, cuja indicação não é uma referência jurisprudencial. Vai aparecer para os senhores o julgado já já. A executoridade da sentença penal condenatória, artigo 63 do CPP, ou seu aproveitamento em ação civil ex delito, depende da definitividade da condenação, ou seja, da formação da coisa julgada criminal, até mesmo pela máxima constitucional de que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme prevê o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Na hipótese em exame, a sentença penal condenatória não transitou em julgado para a defesa, pois foi supervenientemente substituída por acórdão em apelação criminal que extinguiu a punibilidade em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa. A sentença penal condenatória não transitada em julgado não possibilita a excepcional comunicabilidade entre o juízo civil e o criminal, prevista no Código Civil de 16, artigo 1525, atual artigo 935 do Código Civil e nos artigos 63 e 65 do Código de Processo Penal. Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984, parágrafos 1º e 2º do artigo 110 do Código Penal, constitui forma de prescrição da pretensão punitiva e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o ius puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor concretamente a sanção penal, ius executionis. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais, aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança, e secundários,
da sentença penal condenatória, custas, reincidência, confisco, etc., incluindo-se nesses últimos o efeito civil, de que trata o inciso 1º do artigo 91 do Código Penal. Afastado o obrigatório aproveitamento da sentença penal condenatória que não transitou em julgado, deve o juízo civil, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal, do qual tenha participado o réu, garantia do contraditório, a fim de aferir a responsabilidade da parte ré pela reparação do dano. É o que consta do recurso especial 678143, colacionado ainda aí para os senhores. Extinção do processo. As hipóteses de extinção do processo de conhecimento, constante dos artigos 316 e 317, combinado com os artigos 485, 486 e 487 do Código de Processo Civil, serão tratados quando da análise da decisão judicial. Aí uma referência bibliográfica cuja indicação está na tela para os senhores. Aspas. A sentença é definida no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, como sendo o pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Com base no artigo 316 do Código de Processo Civil e na disposição desse parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil, reforça-se o entendimento de que a extinção do processo dar-se-á por sentença e que sentença é o provimento jurisdicional que põe fim ao processo, pelo reconhecimento de uma das hipóteses dos artigos 485 e 487 do CPC. Essa referência bibliográfica que eu acabei de ler, na verdade, é dessa indicação aqui, ó. Essa próxima aqui, que está entre aspas, é que corresponde ao que eu tinha mencionado ainda há pouco. Está na tela aí para os senhores agora. Passo a efetuar a leitura, aspas. Esse artigo, o 316, embora bem intencionado, discrepa um pouco da uniformidade terminológica que seria desejável existir num código novo e, portanto, abala, em certa medida, sua forma sistemática. Nada, todavia, que a doutrina não possa corrigir. De rigor, a sentença, segundo o próprio Código, parágrafo 1º do artigo 203, é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Só na linguagem comum é perfeitamente compreensível é que se pode dizer, tanto à luz da última versão do CPC de 73, quanto no contexto do novo Código de Processo Civil, que a sentença é a decisão do juiz que põe fim ao processo. E aí a gente encerra essa análise por aqui. O próximo vídeo vai iniciar a análise especificamente do procedimento comum. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.